Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje vamos falar sobre uma verdadeira batalha que acontece nos Estados Unidos todos os anos e que coloca o país em situação de tensão e ameaça de paralisação, chamado shutdown. Estou falando do embate acirrado entre democratas e republicanos no Congresso e no Senado que envolve o orçamento do Estado. E olha, não é brincadeira, não é mixaria, não. Estamos falando de cifras astronômicas, com um orçamento estimado em 6,4 trilhões de dólares para o próximo ano fiscal. Aqui está o ponto crucial dessas discussões. Para quem tem por hábito no senso comum comparar orçamento do Estado com orçamento familiar, vai ficar um pouco chocado, uma vez que a maior economia do mundo não leva a sério essa simplificação, não. Ah, e isso não é exclusividade dos Estados Unidos. Mas eu estou falando de quê? De um déficit orçamentário gigantesco. Isso mesmo, o governo norte-americano gasta, em média, 1,4 trilhão de dólares a mais. Eu disse 1,4 trilhão de dólares a mais do que o arrecadado anualmente. Isso resultou em uma dívida colossal, quase um trava-línguas. São 33 trilhões de dólares de dívida, o que é 10 trilhões a mais do que toda a riqueza gerada anualmente pelos Estados Unidos. Mas há algo mais em jogo aqui, meus amigos e minhas amigas. Estou falando do forte apoio militar e financeiro dos Estados Unidos à Ucrânia. Até agora, em 19 meses de guerra, eles já forneceram cerca de 46 bilhões de dólares em ajuda militar direta. E olha só, o presidente Biden pediu mais 24 bilhões para os próximos meses, dos quais 6 bilhões seriam enviados imediatamente. No entanto, em meio a esses debates intermináveis no Congresso, eles aprovaram uma espécie de mini-orçamento para manter o governo funcionando por 45 dias. O detalhe é que esse orçamento de emergência não inclui ajuda militar direta para a Ucrânia, especialmente aqueles preciosos 6 bilhões prometidos pelo presidente Biden. Com isso, os 24 bilhões de dólares para os próximos meses estão em risco. O acordo feito em cima da hora foi viabilizado pelo líder do Partido Republicano, Kevin McCarthy, mas a situação acabou se complicando, uma vez que a ala mais radical do seu partido não concordou com a forma com que o acordo foi feito e acabou articulando e conseguindo derrubá-lo, algo inédito na história americana. Agora, sem um líder republicano, o Congresso está paralisado. E, como já dissemos, eles têm cerca de 40 dias para aprovar o orçamento definitivo. O relógio já está correndo. Com tudo isso em jogo, a situação da Ucrânia, meus amigos, é bastante delicada. Como declarou Alexei Goncharenko, membro do parlamento ucraniano, a exclusão da Ucrânia desse orçamento de emergência é muito preocupante, mesmo que seja temporária. As reações nos Estados Unidos foram diversas. Alguns políticos republicanos aplaudiram a decisão, enquanto os democratas demonstraram preocupação. Segundo o senador Mark Warner, não era possível acreditar que a Ucrânia tinha sido excluída em um momento tão crítico para sua defesa. O próprio presidente Biden apelou para que ambos os partidos cheguem a um acordo nos próximos 45 dias e liberem os 24 bilhões prometidos à Ucrânia. Ao mesmo tempo, alguns políticos republicanos aplaudiram a exclusão da Ucrânia do orçamento. Foi o caso de Marjorie Taylor Greene, que disse que a Ucrânia não é o 51º estado americano e que por isso não merece prioridade no orçamento. No entanto, a sensação geral é que, no final das contas, a Ucrânia será incluída no orçamento final. Vale destacar que os Estados Unidos não estão sozinhos no apoio à defesa ucraniana. A União Europeia e outros países também contribuem ativamente. No entanto, a ajuda dos Estados Unidos representa quase 50% do total recebido pela Ucrânia. Ou seja, se essa ajuda for completamente cortada, a capacidade dos ucranianos na contraofensiva será profundamente afetada. Olhando para o valor total da ajuda em relação ao orçamento dos Estados Unidos, os 46 bilhões já entregues à Ucrânia e os 24 bilhões prometidos representam apenas 1,08%. Parece pouco, mas é o suficiente para causar debates acalorados entre os republicanos, que são contra essa ajuda, e os democratas, que defendem com unhas e dentes. Enfim, meus amigos, essa é uma situação preocupante para a Ucrânia que depende fortemente do apoio dos Estados Unidos e seus aliados. Sempre que essa ajuda é questionada, os ucranianos ficam apreensivos e percebem a dificuldade crescente para sustentar as ações militares na contraofensiva.
Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.